Uma instalação elétrica em 220 volts gasta menos energia que em 127? Agora a gente vai apresentar algumas situações para a gente verificar se é verdadeiro ou falso. Vamos começar pela instalação elétrica 220 ou 127 volts consome mais energia. Isso está errado, é falso. Por quê? O que gasta energia é o aparelho que vai ser ligado. E o que define se ele gasta mais ou menos é a sua potência elétrica. Por exemplo, um chuveiro elétrico, tanto faz ser 220 volts ou 127 volts. O que define o consumo elétrico é a potência elétrica do chuveiro, que é dado em watts. Então, pensar que 220 volts vai gastar menos energia que os 127 volts é falso. Eu posso comprar um cabo mais barato sem afetar uma instalação? Falso. Por que é falso? Porque se ele é mais barato, ou ele vai vir menos cobre, ou ele vai ser de alumínio cobreado. Nas duas situações, ele vai ter uma capacidade de condução de corrente menor do que você espera. E ele vai gerar também uma queda de tensão acima do esperado. Então isso vai acabar deixando a conta de energia mais alta. Então a resposta é falso. O valor do disjuntor maior é melhor? Falso. E quando isso acontece? Caiu o disjuntor. Tomou banho um pouco mais demorado, caiu o disjuntor. A pessoa fala, vamos trocar por um disjuntor de valor maior. Isso é errado. Por que é errado? Quando a gente vai fazer um projeto elétrico, a gente tem a corrente máxima que vai passar pelo disjuntor. O valor do disjuntor tem que ser igual ou maior à corrente que vai passar por ele. E a capacidade de condução de corrente do cabo tem que ser maior que o valor do disjuntor. Mas se você trocar o disjuntor por um de maior valor e não mexer no condutor elétrico, você deixa de proteger o condutor. Então isso é errado. Eu posso trocar o disjuntor por um de valor maior? Posso, mas tem que analisar o cabo que ele está protegendo. Fio ou cabo rígido? Eles aguentam mais corrente elétrica que o cabo flexível? Falso. Fio, cabo e cabo flexível possuem a mesma capacidade de condução de energia, desde que comparado na mesma seção nominal. Por exemplo, um fio 4 mm², um cabo 4 mm² e um cabo flexível 4 mm² é a mesma capacidade de condução de energia. Tanto é que quando você pega uma tabela de capacidade de condução de corrente, essa tabela não fala se é para fio, para cabo ou para cabo flexível. Ela fala que é para condutor elétrico, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, daí por diante. Você já conversou com um eletricista que falou os cabos elétricos do passado eram melhores? Isso é falso. Por que é falso? Porque, primeiro, as matérias-primas evoluíram muito, tanto na fabricação do vergalhão de cobre, quanto nos materiais isolantes, PVC, HIPR, poliolefina. Vamos fazer uma comparação. Na década de 80, os carros começaram a sair com peças de plástico. O que a gente falava? Essa peça não presta. Painel dos carros começaram a sair em plástico. O que acontecia com aquele painel? Trincava, rachava, desbotava. Hoje os carros têm tanto plástico, até mais que naquela época. Acontece alguma coisa? Não. Por quê? Porque a indústria do plástico evoluiu muito nas últimas décadas. E nos condutores elétricos é a mesma coisa. Um isolante para um condutor elétrico de hoje, ele é muito melhor que o de 30, 40 anos atrás. É incomparável. Até o cobre hoje, ele é melhor para ser trefilado do que o cobre do passado. Então, é óbvio que o condutor elétrico de hoje é melhor que o condutor elétrico do passado. Dizem que a gente não pode usar o Benjamin ou aquela régua T para ligar vários aparelhos com segurança. É verdade ou não? Isso é falso. Por que é falso? Porque você tem que analisar o que você está ligando. Por exemplo, num Benjamin, ou também conhecido como pino 3 saídas, se você ligar
2, 3 carregadores de celular, não tem problema nenhum. A regra é, no máximo você pode ter uma somatória de 10 amperes, porque a tomada de uso geral é para ser usada até 10 amperes. Agora, se você colocar 2 aquecedores de ambiente no mesmo Benjamin, ou seja, produtos com resistência elétrica, produtos que consomem mais energia, aí não é legal, aí não é correto. Mas produtos de baixo consumo pode ser usado com segurança. Um condutor elétrico para ser usado no chuveiro é sempre 6 milímetros quadrados? Falso. Por quê? Porque depende do chuveiro que vai ser ligado. Tem chuveiro elétrico que o fabricante diz, seção mínima 4 milímetros quadrados. Tem outro com potência elétrica um pouco maior que o fabricante vai falar, seção mínima 6 milímetros quadrados. Mas tem uns chuveiros que são muito potentes e a seção mínima vai ser 10 milímetros quadrados. Então a gente não pode afirmar que o chuveiro é sempre 6 milímetros quadrados. No circuito de iluminação, eu posso usar menos que 1,5 milímetro quadrado? Porque hoje tudo é lâmpada de LED? Não, falso. Por que eu não posso usar menos do que 1,5 milímetro quadrado? Porque a NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão, ela diz que circuito de iluminação, seção mínima, 1,5 milímetro quadrado por questões mecânicas. Porque quando a gente tem um circuito de iluminação numa instalação elétrica, aquele cabo de 1,5, ele sai de um quadro de distribuição, ele entra num eletroduto, vai até uma caixa de passagem, pode ir até a outra, até chegar no ponto de consumo, de conexão elétrica com uma luminária, com uma lâmpada. E é previsto, por norma, no mínimo 1,5 milímetro quadrado. Agora, por último, cabo barato deixa sua conta de energia mais cara? Verdadeiro. Por que isso? Porque o cabo barato ele tem menor capacidade de condução de corrente. Vai gerar muita queda de tensão na instalação e, por efeito Joule, esses condutores elétricos eles vão esquentar dentro do eletroduto. E tudo que é efeito Joule, a gente paga na conta de energia. E nesse caso a gente chama de perda por efeito Joule, porque ele está esquentando e a gente não está usando. Chuveiro elétrico ele aquece por efeito Joule. A gente quer que ele aqueça porque ele aquece a água e a gente usa essa água aquecida. O cabo esquentando dentro do eletroduto, a gente quer que ele esquente? Não, mas ele esquenta e a gente paga por esse aquecimento. Então é verdadeiro. Você já se deparou com alguma situação dessas? Você acertou se era verdadeiro ou falso? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você tem alguma experiência sobre esses assuntos, deixa aqui o seu comentário. Até a próxima!